A nossa reflexão nesse primeiro dia da novena, que prepara a festa do padroeiro São Sebastião, a virtude da fortaleza. Para nós refletirmos sobre o que é a virtude da fortaleza, primeiro temos que saber o que é a virtude. Precisamos dessa definição para depois entender vários aspectos desta virtude, sobretudo na vida deste santo, que é nosso modelo, que é a nossa inspiração, a quem nós queremos seguir na fidelidade a Jesus Cristo, para, com auxílio da graça de Deus, chegarmos também à salvação eterna. Virtude, conforme definição dada pelo Catecismo da Igreja Católica, mas você poderá encontrar também essa definição em muitos dicionários, é tudo aquilo que nos fortalece, que nos aperfeiçoa na disposição de fazer o que é bom, aquilo que é certo. Portanto, é a disposição para fazer o bem, mas acompanhada de um firme propósito. A virtude é aquilo que nos leva a fazer o que é certo, aquilo que a nossa consciência moral aponta como correto, e fazer não porque somos ameaçados, não porque vamos experimentar algum revés se não fizermos aquilo, mas porque estamos convencidos de que aquilo é o melhor. De tal maneira que a virtude se torna um hábito. Justamente o contrário da virtude é o vício. O vício é a prática constante, habitual, daquilo que não é bom, daquilo que pode não fazer bem para o corpo ou pode não fazer bem para a alma. E mesmo sabendo que aquilo não é bom, a pessoa continua fazendo, porque ela não consegue se libertar daquela prática viciosa. A virtude, portanto, é o oposto do vício. É a prática tão constante, tão habitual daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é correto, que muitas vezes nós fazemos até sem perceber. Como quem respira, você não tem que querer respirar, você respira espontaneamente, você nem percebe que está respirando. Quem dirige é a mesma coisa, depois que você tem prática na direção, você dirige no automático, você passa as marchas, você faz as sinalizações devidas pela prática de fazer. Aquilo se torna um hábito, e aquilo se incorpora de tal maneira no seu comportamento, que você nem percebe que está fazendo. Assim também a virtude verdadeira é aquela que muitas vezes nós praticamos sem mesmo perceber. E a doutrina católica, sobretudo através da moral cristã, da moral católica, divide as virtudes em dois grandes grupos: as virtudes teologais e as virtudes humanas. O que são as virtudes teologais? São aquelas que dizem respeito ao bem da alma, ao bem do espírito, aquelas que nos predispõem para a nossa santificação. Estas virtudes dependem de Deus, têm a sua origem nele e também só podem ser aperfeiçoadas com o auxílio da graça de Deus. As três virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. Três virtudes que, se não fosse Deus, nenhum de nós teria, nenhum de nós creria, não teríamos fé, nenhum de nós esperaria nada de eterno, nenhum de nós amaria verdadeiramente se essas três virtudes não nos fossem dadas pela misericórdia de Deus. Virtudes teologais, portanto, dependem exclusivamente da graça de Deus e dizem respeito ao bem da alma. Enquanto que as virtudes humanas dependem apenas de nós. Nós podemos e devemos cultivá-las, aperfeiçoá-las com as nossas próprias forças humanas. E essas virtudes são muitas, são as nossas qualidades, mas 4, sobretudo, que a doutrina católica chama de virtudes cardeais, porque em torno dela giram todas as outras. São as 4 virtudes que fundamentam, que auxiliam na prática de todas as demais. Quais são as 4 virtudes cardeais humanas? A prudência, a justiça, a fortaleza, da qual falaremos agora, e a temperança. Essas 4 virtudes, portanto, são fundamentais
para que as demais também possam ser cultivadas, também possam ser aperfeiçoadas. Para eu não correr aqui o risco de trair o catecismo e passar uma definição equivocada do que seja a fortaleza, eu anotei na minha colinha aqui, no meu papelzinho, a definição que o catecismo da Igreja Católica dá sobre esta virtude humana cardial da fortaleza. Eu gostaria de propor esta definição, procurando aplicá-la na vida dos santos, particularmente de São Sebastião, mas também de outras situações em que nós podemos nos encontrar muitas vezes na nossa vida de cada dia. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: fortaleza é a virtude que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na busca do bem. Vejam bem, segurança nas dificuldades, porque todos nós vamos experimentar um dia uma dificuldade, um sofrimento, uma tribulação na nossa vida. E a fortaleza é o que vai nos fazer ficar de pé. É o que vai nos ajudar a seguir em frente. É o que não vai nos deixar desanimar diante dos obstáculos que nós encontramos na nossa vida. Esta virtude ajuda a resistir às tentações. Quantas tentações nós temos todos os dias para fazer aquilo que não devemos, para fazer aquilo que a nossa consciência aponta como errado, como mal. Entretanto, quantas situações, quantas oportunidades de fazer o que não devemos. Ah, mas não tem ninguém olhando. Ah, mas não tem problema nenhum. Ah, mas não vai fazer mal a ninguém. Ah, mas é uma mentirinha pequena. Quantas vezes nós nos deixamos seduzir por essas tentações e acabamos fazendo aquilo que não devíamos, porque nos faltou a virtude da fortaleza. Quando nós rezamos no Pai Nosso, no finalzinho do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, nós estamos pedindo o auxílio da graça de Deus para que sejamos fortes diante das tentações que muitas vezes se apresentarão na nossa vida de cada dia. Para as crianças que estudam, ou para os jovens que estão no ensino médio ou na faculdade, aquela tentação de colar na prova que você não sabe uma questão, né? E você resistir, mesmo tendo a oportunidade de consultar indevidamente a resposta no livro, mas você não faz, porque você sabe que aquilo não é correto, aquilo não é honesto, aquilo não é justo. Você está sendo forte e resistindo à tentação. É a virtude da fortaleza que te ajuda a não fazer aquilo que você sabe que não deve e que não pode. A fortaleza capacita a pessoa a vencer o medo. Lembram quando os apóstolos, após a ressurreição de Jesus e sua ascensão ao céu, estavam reunidos com medo lá em Jerusalém, medo dos judeus, e não saíam para pregar o Evangelho? O Espírito Santo é derramado sobre eles e infunde sobre eles a virtude da fortaleza, a coragem, para que eles saiam de onde estão e possam começar a pregação do Evangelho, anunciar a mensagem que Jesus lhes confiou, mesmo sabendo que isso vai custar perseguições, prisões e até mesmo a morte. Todos os apóstolos de Jesus, à exceção naturalmente do traidor, Judas, morreram martirizados, porque foram fortes, porque sustentaram a fidelidade a Cristo até o derramamento do seu sangue, até a entrega, o sacrifício da própria vida. Portanto, vejam que o Catecismo diz exatamente isso. Capacita a pessoa a vencer o medo, inclusive o medo da morte. Nós todos sabemos que a morte é inevitável. Todos sabemos que mais cedo ou mais tarde ela chegará para todos nós. Não sabemos quando, não sabemos como, mas se nós estamos fortalecidos na nossa fé em Cristo, nós não temos medo da morte. Porque sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, que Ele é o nosso amparo, que Ele é a nossa força, que Ele é o sentido da nossa existência. A fortaleza ainda permite suportar as provações e as perseguições que eram muito comuns na época de São Sebastião.
Porque quando ele foi cristão, diferentemente do nosso tempo e do nosso lugar aqui no Brasil, ninguém vai preso, ninguém vai ser morto por professar a fé cristã. Porque até vivemos num país, graças a Deus, de maioria cristã. E num país em que existe verdadeira liberdade religiosa. Ninguém é impedido de professar qualquer fé que seja, e ninguém é obrigado a professar nenhuma fé imposta pelo Estado. Cada cidadão, no Brasil pelo menos, é livre para professar a sua fé, da maneira que considerar melhor. Mas na época de São Sebastião e dos mártires primeiros da fé cristã, ao contrário, havia a perseguição do Império Romano. O Império impunha aos seus cidadãos a adoração do imperador como se fosse Deus. Todos deveriam se prostrar diante dele, todos deveriam render-lhe culto. Mas a fé cristã ensina: não terás outros deuses diante de ti, porque um só é o Deus, um só é o Senhor, digno de toda adoração, de todo louvor. E, portanto, muitos cristãos, entre eles São Sebastião, morreram por causa da sua coragem de viver a fé cristã num tempo e num lugar em que isso era proibido, isso era crime. As pessoas podiam ser presas e até mortas por causa da ousadia de viver a mensagem deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. A fortaleza dispõe a alma a aceitar as renúncias que são inevitáveis. Até mesmo quando você faz uma escolha na sua vida, você tem que renunciar a tantas outras opções. Quando você se casou, por exemplo, você escolheu a mulher que vai ser a sua companheira para o resto da vida, ou o homem que vai ser o seu companheiro com o qual você vai constituir a sua família. Você escolheu um ou uma e renunciou a todos os demais. Toda escolha que você faz implica uma renúncia. Você não tem como seguir dois caminhos. Chega uma hora que você tem que se definir. Ou eu quero este, ou aquele. Ou eu vou para a esquerda, ou eu vou para a direita. E quando você escolhe um, você está renunciando a muitos outros. A fortaleza capacita a fazer as renúncias e também a fazer, se for preciso, sacrifícios para defender uma justa causa. Quantos sacrifícios nós temos que nos impor? Como marido e mulher, como sacerdotes, no nosso trabalho, no estudo, qualquer objetivo que você queira alcançar na sua vida, sem sacrifício você não vai alcançar. E as coisas que chegam sem sacrifício, chegam muito fáceis, não valem a pena. Não preenchem, não dão sentido à existência. O que realmente faz a vida valer a pena é aquilo que exige sacrifício, é aquilo que exige renúncia. E no caso dos cristãos, muitas vezes, até o sacrifício da própria vida, se necessário. Tem uma música popular, não me ocorre agora, eu acho que é dos Titãs, não me ocorre agora o nome, mas um dos versos que ela tem diz o seguinte: nenhuma ideia vale uma vida. Mas na fé cristã nós podemos dizer o contrário. A ideia de Cristo, a ideia de ser fiel a Ele, de ser discípulo dele, vale a nossa vida. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse vai ganhá-la. Não foi o que Jesus falou no Evangelho? Então, por Cristo, sim, vale a pena perder esta vida, porque dele receberemos a eternidade. Agora, se você não tem fé, e se você não é forte o bastante para levar esta opção até as últimas consequências, então você não tem o dom da fortaleza, ou a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza, mesmo sendo uma virtude humana, que depende das nossas disposições, do nosso esforço, da nossa busca de aperfeiçoá-la, ela pode ser muito auxiliada pela graça de Deus. A Bíblia frequentemente faz referência ao Senhor como sendo a nossa força. A alegria do Senhor é nossa
força. O Senhor é a minha força e o meu louvor. Salmo 118. Jesus fez uma advertência e também uma promessa aos seus discípulos quando lhes disse: tereis tribulações no mundo, sereis perseguidos, sereis arrastados perante os tribunais, jogados nas prisões por minha causa. Mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Jesus foi forte o bastante para vencer o mundo, sem jamais ter colocado a mão numa arma. Jesus foi forte e venceu o mundo com a sua palavra. Nós vimos o poder da palavra de Jesus no Evangelho. Ele diz, ele manda e os espíritos maus prontamente obedecem. Ele diz, ele manda e a doença prontamente obedece e aquela pessoa é imediatamente curada. Jesus não precisou pegar nenhuma arma para transformar o mundo. A força dele era a sua palavra e era a sua coerência de vida. O Evangelho de hoje nos lembra também que as pessoas ficavam admiradas com o ensinamento de Jesus. Era um ensinamento diferente dos judeus, dos fariseus, dos escribas, porque as pessoas viam a coerência entre aquilo que Jesus falava, ensinava e aquilo que ele vivia. Ao contrário das grandes lideranças religiosas da época, que eram hipócritas, porque ensinavam aos outros aquilo que eles mesmos não faziam, não praticavam. E por isso Jesus diversas vezes vai advertir os seus discípulos: vós deveis fazer o que eles dizem, porque eles dizem o que é certo, mas não deveis imitá-los nas ações, não deveis fazer o que eles fazem, porque eles não fazem o que é certo. A força de Jesus venceu o mundo. E ainda uma promessa em João 16: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. A força do cristão é essa, é uma força espiritual, não é uma força física. A gente vive num tempo em que a força física é tão exaltada, as pessoas querem mostrar que são fortes, mostrar que são musculosas, que fazem academia. Nada contra fazer academia, é um hábito até muito saudável. Mas quantos querem apenas mostrar força física, aparência exterior, mas por dentro muitas vezes são fracos? A verdadeira fortaleza é a interior, é aquela que diz respeito ao nosso espírito. Nós ouvimos na primeira leitura Ana, uma mulher fisicamente frágil, idosa, mas a força dela estava na oração. E ela pede a Deus que lhe mande um filho, quando já não mais podia gerar um. E Deus lhe manda Samuel, porque a oração de Ana era uma oração forte, era uma oração poderosa. Quantas vezes é em cima de uma cama, sofrendo numa doença terminal, que uma pessoa mostra toda a sua força, do seu espírito, da sua vontade, da sua disposição. Eu, como sacerdote, quantas pessoas eu assisti no leito, ou de casa, ou do hospital, agonizando já nos estertores da sua morte que se aproximava, e a pessoa demonstrava uma fortaleza de espírito, edificante, gratificante para nós que somos sacerdotes. Me lembro, como capelão militar, lá em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fui visitar uma vez um general já aposentado, com câncer, em estado terminal, e eu fui levar para ele a unção dos enfermos. E quando eu perguntei para ele: como o senhor está, general? Aquela pergunta que você faz, até sem perceber, porque só de olhar para ele se via que não estava bem. Ele me respondeu: estou maravilhosamente bem. Humanamente não, mas o espírito daquele homem estava bom. A alma dele estava preparada para ir ao encontro do seu Criador. Ele era uma alma forte, um espírito invencível. E poucos dias depois desta unção, ele de fato partiu para junto de Deus. Quantas pessoas estão demonstrando uma fortaleza de espírito nessa pandemia que nós estamos ainda atravessando, perdendo seus entes queridos, mas não perdendo a fé em Deus, não deixando que a perda, a dor, a saudade
se transforme em revolta contra quem não tem nada com isso, que é o Criador. Isso é um sinal de fortaleza. Só Deus pode nos auxiliar nesta luta de cada dia. São Sebastião viveu essa virtude e foi modelo para todos nós que queremos, repito, nos inspirar nele para também ser santos, para também ser fiéis a Cristo. Porque São Sebastião derramou seu sangue, entregou a sua vida pela causa do Evangelho. Foi forte, foi valoroso, combateu, ele que foi do exército romano, combateu o bom combate e mostrou-se fiel a Cristo, merecendo nossa admiração, nossa imitação, na busca de também sermos fortes, de vencermos todas as tribulações às quais estamos fadados neste vale de lágrimas, como nos lembra o Salve Rainha. É um vale de lágrimas, mas que nós atravessamos, auxiliados pela graça de Deus, que não nos abandona, que não nos desampara, mas que nos fortalece. E que nesta Eucaristia que nós vamos celebrar e comungar dentro de alguns instantes, esta força que vem de Deus nos alimente, nos fortaleça, nos coloque de pé, nos ajude a seguir em frente, a vencer os obstáculos, para que possamos perseverar na fidelidade a Cristo nesta vida e, com o auxílio da sua graça, alcançar a nossa salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.